Estamos recebendo nos nossos estúdios o Rafael Vitorino, que é o diretor adjunto do Detran DF, está como diretor-geral interino e gentilmente atendeu o nosso convite para essa conversa. Bom dia, Rafael, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia aos ouvintes aí do Jornal Nova Brasil FM. Valeu. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês hoje, falando em nome do Detran, né? Prazer é nosso. Rafael, começo perguntando, você está na diretoria adjunta do Detran desde quando? Já era servidor? Como é que é? Eu sou servidor do Departamento de Trânsito já há 13 anos, né? Ingressei ali no Detran em 2010 e há 2 semanas fui nomeado para esse cargo de diretor adjunto, para esse desafio, né? Que é ajudar ali na gestão do Detran. Legal. E você que é daqui, né, Rafael? Nascido em Brasília. Sou natural de Brasília mesmo. Legal. Rafael, o Detran faz parte da vida de todos nós, né? E muita gente não sabe, aqui em Brasília tem rodovias federais que cortam a cidade. Diz para o nosso ouvinte o que o Detran consegue fazer aqui em Brasília, né? Tem algumas áreas que é do DR, outras que são do Detran. Isso, Brasília tem essa peculiaridade, né, de ser cortada por diversas rodovias. Essas rodovias, por vezes, aí elas são de responsabilidade ou do DR, algumas são de responsabilidade da PRF, do DENIT, essas atribuições se dividem. O Detran, naquelas vias que são de responsabilidade dele, aí ele tem a responsabilidade de estar na engenharia, na parte ali de revitalização de faixa, a parte semafórica, controle, fluidez do trânsito, entre outras coisas. O Eixão, por exemplo, é DR. O Eixão é DR. EPIA também. EPIA também, EPNB, EPTG. Tudo bem. Perfeito. O Rafael, a gente tem noticiado quase que diariamente, e se não diariamente, porque a gente tenta filtrar muitos acidentes nas vias do DF, e a gente tende a ter a sensação de que o trânsito por aqui, que um dia foi mais tranquilo, está se tornando a cada dia mais violento. Essa é uma sensação que também o Detran tem e é uma consciência que se tem até para que se possa fazer ações educativas, promover campanhas de conscientização para a gente tentar retornar àquele trânsito de Brasília que um dia já foi conhecido por ser mais pacífico, mais tranquilo. Ariane, nesse sentido tem algo que nós gostamos de falar sempre lá no Detran, né? A OMS ela estabeleceu uma meta da década para prevenção e redução de acidentes de trânsito. E essa meta da década era reduzir em 50% o número de acidentes no trânsito. E o Detran DF foi um dos poucos, se não o único, a reduzir essa meta em 50% nos últimos 10 anos. Então houve uma evolução, sim, tanto em números relativos quanto em números absolutos. Porque se a gente for parar para pensar hoje, a população ela continuou aumentando. Os veículos continuaram aumentando. Então era uma meta nada fácil de ser cumprida. Vocês concordam que reduzir em 50%... Não é pouca coisa. Com a população crescendo da forma como cresce, com a quantidade de veículos crescendo da forma como cresce, não é fácil. Então eu vejo que essa sensação de aumento dos acidentes de trânsito, ela não é a realidade hoje em números estatísticos. E a gente tem trabalhado sim de forma bem propositiva na parte de educação. A nossa educação ela tem trabalhado, tem sido atuante. O policiamento também tem sido bastante atuante. É que a gente vê essa intolerância, eu acho, Rafael, quando a Ariane comenta, situações que antes talvez não geravam atrito no trânsito, né? A gente está falando também da violência, às vezes ali da intolerância, da briga no trânsito, né? Hoje em dia as pessoas parecem que estão com o pavio mais curto, né? Antes o que não incomodava, hoje incomoda. Mas Brasília também tem o marco da faixa de pedestre. Eu me lembro quando criança, quando a gente chegava do Nordeste ali, entrando ali pela região de Sobradinho, tinha lá uma faixa. Aqui em Brasília não se buzina, né? Era uma placa famosa ali, aquilo me chamava muito a atenção. E depois faixa de pedestres, enfim. Brasília tem essa marca da educação no trânsito muito forte, inclusive servindo de exemplo para o restante do país. Como que está a situação hoje das faixas de pedestres, o Rafael? Diego, como você bem colocou, a faixa de pedestre, né? Ela é uma referência e um orgulho da cidade. Dia 1º nós comemoramos 26 anos da faixa de pedestre e ela tem se tornado realmente um marco significativo. No início foi algo complicado, né? Nós tínhamos aí, há cerca de 26 anos atrás, 600 faixas de pedestre. Hoje nós temos 4.300. Mas nós fomos trabalhando com aquele trinômio do trânsito, educação, engenharia e o esforço legal para se tornar o que se tornou hoje realmente a faixa de pedestre. Há um aumento ou diminuição nos acidentes nas faixas? Vocês têm esses números acompanhando direitinho, Rafael?
Nós temos sim esses números. Como eu coloquei, né, a gente conseguiu uma redução. Entendo. Que foi esse número da OMS, a redução da década aí. A sinalização das faixas também é de responsabilidade do Detran? Isso, naquelas vias que são de competência do Detran, a sinalização é de responsabilidade do Detran. Nós temos atuado também de forma bastante forte nessa sinalização, na revitalização. Brasília, ela tem algo atípico, né? O clima de Brasília, ele não ajuda. Então, hoje a gente lava uma faixa de pedestre ou pinta, amanhã ela está suja novamente. Mas nós temos atacado isso de forma também bastante positiva para estar mantendo essas faixas mais visíveis. O motorista de Brasília parece que perdeu um pouco a paciência, né? Também com essa questão da faixa. Quando começou, a orientação era: você fica parado até que a pessoa atravesse toda a faixa, né? Hoje eu já percebo muita gente, o cara passou por ele já vai indo, né? E se não der o sinal de vida, passa por cima, sendo que é facultativo o sinal de vida, não é isso? Sim, o sinal de vida é facultativo. O sinal de vida é a mãozinha, né? A mãozinha. Exatamente. Tá. Nós também percebemos isso e começamos com algumas ações educativas nesse sentido também, Diego e Ariane. A gente começou um projeto bastante interessante na nossa diretoria de educação, que é o Café na Faixa. O Café na Faixa a gente orienta não só o pedestre, como tem que passar na faixa de pedestre, mas também a gente está orientando ali os veículos nas vias. É um projeto novo, mas justamente pensando nessa linha. Legal. Muito bom. Olha, existe uma operação que volta e meia a gente noticia aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, agora são 8h43, que é a Operação Sossego, que vocês encabeçam também justamente para tentar combater um outro ponto, que é a poluição sonora, não é? Causado pelas motocicletas que estão com os escapamentos mexidos ali, enfim, de alguma forma irregulares. Como é que tem avançado essa operação? Como é que tem sido o saldo desses trabalhos que vocês estão desenvolvendo e continuam fazendo aí ao longo desse ano? A Operação Sossego, ela foi uma operação e é uma operação de bastante sucesso. Praticamente todas as semanas nós temos atuado em áreas sensíveis, Águas Claras, Asa Norte, temos os pontos focais. E normalmente nós temos aplicado várias infrações. E cada operação gera em média de 200 a 230 infrações desses motociclistas. E aí diversas apreensões também, porque por vezes esses motociclistas estão até irregulares, né? E o morador que queira pode solicitar, se ele percebe um barulho frequente e atípico, talvez, por conta desses escapamentos, ele pode acionar vocês para que vocês mapeiem também esse lugar e façam a operação nessa região? Como é que funciona? Sim, o morador que percebe essa situação diferente, ele tem a opção ali de hoje registrar uma demanda na ouvidoria, que hoje é o nosso principal canal e é o que subsidia a gente ali das áreas que a gente vai atuar, ou indo diretamente ao próprio Detran, através do 154, nós temos diversos canais para esse tipo de comunicação. Rafael, o Detran faz o trabalho de prevenção, de conscientização, de orientação com os motoristas, mas também é parte do Detran fazer a penalização, né? Existem as multas aí, as leis de trânsito, as infrações, e por vezes surge o debate sobre a indústria das multas, né? Aqui no DF a gente teve, no ano passado, uma média de quase 4.000 multas por dia, 3.905. Como que vocês lidam com isso dentro do Detran? A multa, ela tem um poder educativo também. Sim, a multa também tem um poder educativo, só que, assim como a Operação Sossego, as multas também elas nos subsidiam de informações para a gente poder atacar de forma educativa essas áreas. Por exemplo, a multa por falta de licenciamento, então a gente vai investir mais em campanhas nesse sentido. Multas por condutores inabilitados, a gente vai investir na campanha educativa nesse sentido. Ok, um mapeamento da situação. Mapeamento dessa situação. Entendo. Me tira uma dúvida, Rafael, quando que o agente do Detran pode me multar sem que eu esteja vendo ele? Talvez seja uma dúvida também do nosso ouvinte, né? A gente tem uns radares, tudo bem, mas às vezes chega uma multa na casa do cidadão, olha, um agente viu você sem o cinto. O que diz a lei sobre isso? Nós temos agentes em diversos pontos de demonstração pela cidade, né? E o agente ele tem fé pública para atuar se ele está vendo alguma situação irregular. E o Código de Trânsito é claro com relação a isso. Você pode não ver o agente, mas se ele está te vendo ali em uma situação irregular, ele pode e deve te autuar. Legal. Agora são 8h47, a gente está conversando ao vivo aqui direto dos nossos estúdios com o Rafael Vitorino, ele que é o diretor-geral interino do Detran DF, está na diretoria adjunta também. Rafael, eu queria que a gente falasse um pouco sobre as prioridades que vocês elencam para o Detran
nos próximos meses. A gente percebe, e volta e meia noticiamos aqui também, um esforço grande no sentido de tentar digitalizar os atendimentos para facilitar o acesso das pessoas ao serviço, sem que elas precisem necessariamente enfrentar filas, ir aí aos postos de atendimento do Detran. A gente teve no ano passado muitas cenas de filas, o pessoal tentando a biometria, isso gerou muito problema. Como é que estão aí os esforços de vocês concentrados em que áreas para os próximos meses? Nós estamos focados basicamente hoje ali na digitalização realmente dos processos, na nossa área de informática. E nesse sentido houve uma grande evolução já. Vocês puderam acompanhar nos últimos anos o aplicativo Detran Digital, o portal de serviço do Detran. Hoje o aplicativo, por exemplo, Detran Digital, ele tem cerca de 40 serviços. Então são serviços importantes. Aqueles serviços que levavam antes a população até um posto do Detran, hoje você tem ali acesso a isso na palma da sua mão. A gente teve uma evolução recentemente do TEI, que é a transferência eletrônica inteligente, que facilita aquele processo de transferência. O cidadão ele pode ir a uma empresa credenciada, fazer a sua vistoria e ali em um bate-papo informal com o vendedor, ele pode estar vendendo o veículo diretamente através do celular. Uhum. A gente tem o primeiro emplacamento inteligente também. O primeiro emplacamento era um dos serviços muito buscados no Detran, que por vezes gerava fila. E hoje o cidadão ele compra um carro zero e diretamente a concessionária, que é credenciada para isso, pode fazer o emplacamento também de forma eletrônica. Nos próximos dias nós vamos estar lançando aí também o peticionamento eletrônico. Hoje o protocolo ainda é um dos nossos gargalos, então esse peticionamento eletrônico também visa facilitar esse processo. O cidadão que tem alguma coisa para protocolar junto ao Detran, seja um recurso de multa, um requerimento com qualquer outro tipo de solicitação, ele vai poder fazer através do portal de serviço do Detran. Então essa situação hoje de filas, eu vejo que está pacificada. Hoje, se vocês forem a qualquer posto do Detran, não há mais filas. A questão da biometria foi resolvida. Tá? Esses outros atendimentos também foram resolvidos. A população hoje busca muito pouco o Detran para fazer aquele serviço que fazia antigamente, seja de emissão do CRLVE, seja de emissão do ATPVE, que é de transferência de propriedade, ou qualquer outro serviço que já está ali no aplicativo. Eu vou aproveitar para fazer um elogio de fato ao aplicativo do Detran DF. Eu tenho baixado aqui no meu celular e eu me recordo que eu baixei porque um agente do Detran me instruiu quando eu procurei a unidade física recentemente. Eu sequer sabia da existência do aplicativo, ele muito bem me orientou. Aqui eu consigo consultar o veículo, emitir de fato a CRLV. E as multas chegam antes aqui do que em casa, né, Rafael? Isso, é verdade. Chega mais rápido e eu, de vez em quando, dou uma olhadinha ali, ver se tem alguma multa, se eu cometi alguma infração. Já faço pagamento, quando chega na minha casa já está paga a multa. Isso, é verdade, Diego. E, assim, poucas pessoas ainda realmente conhecem o aplicativo. Hoje nós temos 730 mil pessoas cadastradas. Já é um número significativo, mas se você for comparar o número da frota de veículos de condutores habilitados, que é cerca de 2 milhões, a gente ainda não atingiu 50%. Mas já é pensando nisso que no mês de maio nós vamos fazer uma campanha grande, publicitária, orientando com relação ao uso, a existência do aplicativo Detran Digital e do portal de serviços. Muito legal. Olha, deixa eu registrar aqui a participação de uma ouvinte, a Flávia, está desejando um bom dia para a gente aqui e dizendo que quer registrar que as filhas dela são completamente apaixonadas pelo Detran. Nem sei quantas vezes já assisti as apresentações que eles fazem para as crianças. Muito bem, obrigado pela tua participação, Flávia. O Jefferson Santos, Rafael, do Guará, tem uma pergunta aqui que é simples, mas serve como um serviço para outros ouvintes nossos. Com quantos pontos se perde a carteira de habilitação? Essa questão da pontuação foi alterada pela Lei 14.071, né? E aí a gente tem hoje escalonado, a gente tem 30 pontos, 40 pontos, isso vai variar muito ali da função, se a pessoa exerce uma atividade remunerada ou não, hoje varia. Entendi. Essa questão da suspensão e da pontuação. Rafael, a gente acompanhou aqui, vocês divulgaram inclusive a discussão sobre a liberação das faixas exclusivas das vias. Sim. Que são administradas pelo Detran nos feriados, nos dias de ponto facultativo. Explica um pouco melhor sobre como que essa decisão foi tomada e quais são os benefícios que vocês estão tentando obter para os motoristas com essa liberação. Na verdade, nós já seguimos a linha de outros órgãos, né? Da mesma forma como faz o DR hoje, as faixas exclusivas do DR já eram liberadas aos sábados, domingos e feriados. E a gente só realmente seguiu a linha por uma questão de fluidez. Sábado, domingo e feriado são dias pouco movimentados e não faz sentido a gente reter aquela linha exclusiva apenas para ônibus.
E isso é uma questão, por exemplo, que foi gerada até no Carnaval agora, onde a faixa exclusiva não estava liberada e acabou gerando algumas infrações para aqueles veículos que circularam. Então, como uma ação para corrigir realmente essa falha, nós fizemos o cancelamento desses autos de infração que foram gerados no período do Carnaval e aproveitamos para sanar essa pendência que já era algo antigo que já devia ter sido feito, que era a liberação dessas vias nesses períodos. Muito bem, a gente falou de multa agora há pouco, é uma dica que eu dou ao nosso ouvinte também. Muitas vezes você leva uma multa em uma via que não é do Detran. Então você tem que olhar essa multa lá no DR, não é isso, Rafael? Isso é importante porque as pessoas ainda confundem, Diego. As vias que são do Detran, as vias que são do DR. Não só multa, às vezes tem um sinal intermitente, por exemplo, na IPNB. E aí a pessoa liga no Detran reclamando, questionando, mas a via é do DR. Muito bem. O Alessandro Sá, da Asa Norte, também que nos acompanha agora pela 97,5 FM, mandou uma mensagem no nosso WhatsApp Nova. Ele trata da situação do balão do autódromo, Rafael. Ele disse que todas as manhãs esse balão é fechado para quem vem no sentido Uniceub, direcionando o fluxo para o retorno da TCB, causando um transtorno nessa região. Ele disse que esse retorno recebe o fluxo vindo do CAAN, do SAAN, do SMU, do Noroeste. Há um movimento grande de autoescolas que naturalmente precisam transitar em velocidades mais baixas e que demoram um pouco mais a trocar de faixa. E nós temos o dever de ajudá-los, diz aqui o nosso ouvinte Alessandro Sá. Vocês com certeza mapeiam essas regiões nos horários de pico de Brasília que precisam às vezes de algum ajuste, né? Sim, Rafael? nessa área específica nós tínhamos um retorno um pouco antes ali, que ele deixava o fluxo do trânsito um pouco mais retido. E aí nós tomamos a iniciativa de fechar esse primeiro retorno, porque ele já ficava muito próximo àquele acesso que desce ali sentido autódromo. Entendi. E aí a gente colocou o desvio de fluxo um pouquinho mais à frente. Hoje eu não vejo tanto fluxo de trânsito ali, até porque a gente fecha a outra via sentido TCB descendo, a gente fecha e libera 2 faixas. Entendo. Então esse fluxo é um pouco mais intenso ali, cerca de 30 a 40 minutos, mas o trânsito tem fluído normalmente. Inclusive é próximo do depósito do Detran, né? Isso, é próximo do depósito do Detran. Ali realmente é uma área de treinamento do centro de formação, tem aulas práticas e até exames práticos ali às terças-feiras, mas são situações que a gente vai observando. Muito bem. Tá aí, agora são 8 horas e 54 minutos. Esse foi o Rafael Vitorino, diretor adjunto do Detran e diretor-geral interino também, que esteve com a gente aqui batendo um papo nesta manhã. Rafael, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo à Nova Brasil FM. Obrigado, Ariane, Diego e a todos os ouvintes. Obrigado, Rafael, pela tua presença. O Detran, que é um assunto, como eu disse, recorrente na vida dos nossos ouvintes. Então você vai ter que voltar mais vezes para a gente conversar mais aqui sobre esses assuntos referentes ao Detran. Combinado.